Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu me chamo Amanda, sou aluna do curso de nutrição da campus UFRJ Macaé e faço parte do núcleo NESAM, que é coordenado pela professora Fernanda Amorim Braga. Hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre a perspectiva histórica e cultural da amamentação no Brasil. Para começar, eu gostaria de mostrar dois cenários diferentes aqui no Brasil, que é a pré-colonização e a pós-colonização. Primeiramente, vamos ver o cenário no Brasil e na Europa, né? No Brasil, relatos dos séculos XVI e XVII, eles discorrem sobre a amamentação dos indígenas. Esses bebês, eles eram amamentados, em média, durante 1 ano e meio. Alguns relatos chegam a contar que quando a mãe sabia que a criança tinha mamado em outra mulher, faziam o bebê colocar para fora todo o leite considerado estranho. Mas enquanto isso, em contrapartida, na Europa nós temos a prática de amas de leite presente. E aí, no cenário pós-colonização, essa prática de ama de leite ela é disseminada no Brasil. Sendo assim, a amamentação no Brasil incorpora características europeias. E falei aqui das amas de leite, né? Mas afinal, quem eram as amas de leite? As amas de leite eram mulheres escravas que amamentavam os filhos de suas patroas. É importante destacar que essas mulheres, na maioria dos casos, deveriam amamentar apenas os filhos de suas patroas, em detrimento dos seus próprios filhos. E aí, quando nós consideramos, né, todos os benefícios da amamentação, o contexto dessa ama de leite, a gente observa um prejuízo muito grande para o filho das escravas, né? E nesse sentido, essas mulheres, as amas de leite, elas eram alugadas, vendidas, requisitadas, por exemplo, em anúncios de jornal. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver, né, da fonte O Estadão. Ama de leite. Precisa-se com urgência de uma ama de leite sadia, de abundante leite, liberta ou cativa, pagando de bom ordenhado para tratar a rua do ouvidor. Outro exemplo aqui de alugando uma ama de leite. Aluga-se uma de cor parda livre, com cria de 1 mês e afiança-se de boa qualidade do leite. Quem precisar dirigir-se a esta tipografia. E aí, além das questões da escravidão que envolvia essa prática, nós temos também, especificamente da amamentação, a amamentação cruzada. E a amamentação cruzada, ela possui riscos. Primeiramente, né, o que é a amamentação cruzada? A amamentação cruzada, ela diz respeito à prática de amamentar diretamente na mama ou oferecer leite ordenhado a uma criança que não seja o próprio filho. Essa é uma prática incorreta, uma vez que ela pode trazer riscos para o bebê, por exemplo, com a transmissão de doenças. Então, já se sabe, né, que, por exemplo, o HIV ele pode ser transmitido através do leite materno. Nesse sentido, no final do século XX, a amamentação cruzada ela foi oficialmente proibida no Brasil, tá? De acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde de 1989, pois nessa época descobriu-se que o leite humano era fonte de infecção pelo vírus HIV, então eles passaram a não recomendar a amamentação cruzada. Também é importante citar que desde a época que nós estamos falando, né, da prática de amas de leite, os médicos também recomendavam que cada mãe amamentasse seu próprio filho, porque foi observado uma epidemia de febre amarela, de cólera, então eles começaram a ter essa recomendação. Mas aí alguém pode estar se perguntando, né, mas qual a diferença entre o leite do banco de leite para o leite ofertado por outra mãe? A principal diferença é que o leite do banco de leite, ele é um leite tratado, é um leite pasteurizado, então assim ele é isento de qualquer possibilidade de transmissão de doença. Ele não possui nenhum tipo de risco. Então, quando o leite ele chega no banco de leite, ele passa por todo um tratamento. E continuando aí, caminhando na história, agora um pouco mais próximo do nosso século, né? Nós temos a industrialização também influenciando e muito nesse processo de amamentação. Então, com a chegada da industrialização no Brasil, 2 fatores marcam a amamentação: a inserção da mulher no mercado de trabalho e as indústrias de leite em pó. Vamos aqui falar primeiramente da mulher no mercado de trabalho. A inserção da mulher no mercado de trabalho representava
e ainda nos dias de hoje representa um fator para o desmame precoce. Isso porque, primeiramente, antes da criação de leis que amparassem essas mulheres, elas deveriam voltar ao trabalho logo nos primeiros meses de vida de seus filhos. E nós sabemos que a amamentação exclusiva deve ser até os 6 meses. No entanto, mesmo após a criação da licença maternidade, lá em 1943, com a consolidação das leis trabalhistas, essas mães elas ficam desamparadas. Por quê? A lei proporciona afastamento por 4 meses. Porém, a amamentação exclusiva deve ser até os 6 meses do bebê. E aí, a mãe ela volta ao trabalho. Porém, ao retornar ao ambiente de trabalho, na maioria dos casos, esse não oferece as condições necessárias para a manutenção da lactação do bebê, como serviços de creches. Então, essa mãe ela para de amamentar, porque no serviço não tem um espaço adequado para isso, não tem um tempo para isso. E unido ainda a esses fatores que levam a mulher a parar de amamentar, também tem um desconhecimento por parte da população sobre alternativas de amamentar a criança com leite materno sem a presença da mãe. Por exemplo, o congelamento do leite é uma opção. Ele pode ficar congelado até por 15 dias. Então, nós, como profissionais da saúde, devemos orientar essas mães quanto a isso, né? Explicar como funciona esse congelamento, explicar como é todo esse processo, que congelou o leite, quando retiraram, não congelar novamente. Então, nós temos um papel muito importante para influenciar nisso, para que não ocorra esse desmame precoce. E aí, o outro ponto também que a industrialização traz consigo, influenciando negativamente o processo de amamentação, é a chegada das indústrias de leite em pó. Isso porque eram feitas propagandas e marketings não regulados dos leites industrializados, que induziam a utilização deste em detrimento do leite materno. Sendo assim, esse marketing ele influenciava negativamente a fabricação, a amamentação. Por exemplo, na revista Cigarra, em 1933, aqui no Brasil, publicou notícia da fabricação do leite em pó pela Indústria Nacional de Alimentos Infantis. E aí tinha como foco que a produção de leite em pó no Brasil proporcionaria um produto mais barato, substituindo com maior benefício caso o leite materno estivesse em falta. A gente vê um mito também, né, dentro disso. Hoje a gente há uma regulamentação desse marketing, sendo responsável por isso a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Então, ela é responsável por regulamentar a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade. Por exemplo, leite, papinha, chupeta e mamadeira. Essa tem por objetivo garantir que não haja interferência na prática do aleitamento materno pelo uso inapropriado desses elementos. Então, desse modo, há um conjunto de normas que, por exemplo, proíbem a produção comercial de fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de segmento para lactentes, mamadeiras, bicos, chupetas, protetores de mamilo. Então, um conjunto de regras para o marketing desses produtos. Esse ano, a NBCAL está completando 40 anos. Nesse ano 2021, a NBCAL está completando 40 anos. E é muito importante para ajudar nesse processo de amamentação, né? Influenciar positivamente nesse processo de amamentação. Trouxe aqui um exemplo de marketing daquela época, por exemplo, do leitinho, o melhor leite do mundo. E a moça ali pegando para os meus. E sim, gente, isso aqui é propaganda de leite condensado. Eles ofertavam leite condensado para as crianças naquela época. E muitas vezes esse leite o leite condensado era até mesmo recomendado pelos médicos, como se fosse sustentar mais, enfim, ele era. E hoje nós temos, ainda temos propagandas, apesar dessa regulamentação da NBCAL, nós ainda temos propagandas que influenciam e muito o uso de fórmulas. Por exemplo, aqui, menos tempo de choro, mais tempo de tranquilidade para os pais. A gente vê que todo pai, os pais geralmente ficam cansados e tudo mais, e ele vai bem ali e fala assim, não, essa forma vai aliviar esse seu cansaço, né? Então, a gente vê como é que eles compram os pais. Esse aqui também é outro exemplo, falando que
ajudando na imunidade. A gente vê até pela cor que lembra ouro, como se fosse assim, algo valioso, muito, muito importante, né? Então o marketing está espalhado por cada detalhe. E aí, tudo isso que nós já citamos, todo esse marketing e todas essas influências negativas, a gente observa muito a cultura do desmame. E isso pode ser visto desde a infância. Por exemplo, ao comprar uma boneca, em que a maioria vem com um bico e mamadeira. E aí, quando nós vemos uma criança amamentando a boneca ao seio, é considerado como algo estranho. Por quê? A utilização desses bicos, dessas mamadeiras, tem se tornado cada vez comum. E a criança, ela reproduz aquilo que ela vê, né? Então, essas crianças vão ser futuros pais, futuras mães, e que ao observar todo esse cenário, toda essa cultura do desmame, isso vai se tornar comum. Então, desde agora, né, a amamentação é algo natural, a amamentação ela é algo comum. Então, nós devemos influenciá-la desde a infância, tratá-la como algo natural desde a infância, para que essa cultura do desmame, né, ela seja quebrada. Falamos de tantos pontos negativos que influenciaram negativamente, e agora vamos falar em contrapartida desses pontos, né? Nós também temos as influências positivas, como a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Essa semana é uma campanha global que é considerada como um veículo para a promoção da amamentação e ocorre na primeira semana de agosto. E esse mês tão lindo que nós estamos. E todo ano é trabalhado algum tema para incentivar a amamentação. Eu trouxe aqui o tema dos 4 últimos anos. 2018, aleitamento materno, a base da vida. 2019, empoderar mães e pais, favorecer a amamentação, hoje para o futuro. 2020, apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável. E desse ano, proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno tem esse objetivo de aumentar a conscientização e estimular ações relacionadas ao aleitamento materno. E todo ano, de acordo com o tema, eles publicam um folder, uma cartilha, e eu vou estar disponibilizando a desse ano para vocês estarem dando uma lida. Ela é bem interessante, tem informações super importantes para serem trabalhadas com as famílias. E continuando aqui, né, além dessas questões, né, que influenciam o processo de amamentação, nós também temos os mitos que influenciam desde aquela época até os dias de hoje, que eles são muito presentes nos dias de hoje. Então, por exemplo, o mito do mamilo invertido, que é aquele em que o bico está posicionado para dentro da auréola. Nesse sentido, nós temos repercussões que a mãe não vai conseguir amamentar se tem esse bico, vai ser muito difícil, mas, no entanto, a informação não é verdadeira. Uma vez que amamentar com esse tipo de mamilo, é possível, sendo necessário, para isso, ter a pega correta. Outro também mito muito, muito comum, que é o mito do leite fraco, né? Frases como meu bebê não está ganhando peso, ele chora demais, estão associadas ao leite materno fraco, insuficiente. Todavia, é muito importante a gente compreender que não existe leite fraco e que situações como essas, elas podem advir, por exemplo, de uma pega incorreta. Para vocês verem como a pega ela é muito importante, né? Vocês vão aprender sobre ela ao longo do curso. E ela influencia muito nesse processo de amamentação. Além disso, né, nós também temos esse mito de amamentar de 3 em 3 horas. Na verdade, não há uma regra. A recomendação é que a criança seja amamentada em livre demanda. É importante a gente citar que 2/3 do leite materno ele é produzido enquanto o neném mama. Sendo assim, a amamentação livre demanda é muito importante. Além disso, também, uma adequada ingestão de água também é muito importante para a produção desse leite. Então, são fatores que influenciam, né? Outro mito, também muito recorrente, que é necessário esfregar os mamilos e seios para preparar a mama na amamentação. Isso é um mito. O que é necessário é uma higiene adequada. Além disso, também é muito importante nós explicarmos que não é recomendado o uso de creme ou sabonete nessa área, uma vez que remove a hidratação natural da pele e aumenta os riscos de rachadura. Agora, nós vamos trabalhar um pouco mais com números, né? Trazendo aqui dados do Boculin em 2016,
ele faz essa perspectiva da amamentação de 1986 a 2013. Então, percebe-se um aumento na prevalência do aleitamento materno exclusivo até 6 meses nesse tempo. A gente pode ver aqui que, em geral, né, observa-se um aumento conforme o passar dos anos. É importante a gente destacar que tal fato só foi possível devido às iniciativas tomadas pelo Brasil para incentivar a amamentação. Então, quando o país observa uma epidemia do desmame, sendo uma consequência dos fatores já mencionados, tem como reação a criação do Programa Nacional de Aleitamento Materno, em 1981. Sendo assim, algumas outras ações, como a regulação da comercialização dos alimentos para lactantes, a implementação da iniciativa Hospital Amigo da Criança, a criação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e a adoção do método canguru como política pública, também foram sendo criadas ao longo dos anos, o que incentivou a amamentação. E vocês vão aprender sobre cada uma dessas ações na próxima aula. E agora, para finalizar, trazemos aqui os dados do ENANI 2019, né, que são os mais recentes. Aqui, esse primeiro falando sobre a amamentação exclusiva até os 4 meses, e o segundo sobre a amamentação, o segundo gráfico, sobre a amamentação exclusiva até os 6 meses. Entre crianças com idade inferior a 4 meses, a prevalência do aleitamento materno exclusivo foi de 60% no Brasil, sendo o percentual mais elevado na região sudeste, que foi de 63,5%, e menor na nordeste, de 55,8%. Já, né, falando sobre o segundo gráfico, a prevalência do aleitamento materno exclusivo entre as crianças com menos de 6 meses de idade foi de 45,7% no Brasil. Então, a gente vê como esse número cai quando a gente trata de 4 meses para 6 meses. E por quê, né? Principalmente por aquele fator que nós mencionamos na aula, que a mulher ela vai trabalhar, não tem um espaço adequado no serviço para continuar a amamentação, desconhece formas de amamentar sem a presença da mãe. Então aí entra muito o nosso papel, né? É muito importante nós explicarmos tudo isso para que esses índices possam aumentar. E no de 6 meses, observou-se que essa prática foi mais frequente na região sul, 53,1%, e menos na região nordeste, 38%. Nós vemos que nos dois casos, a região nordeste é o que tem menos prevalência. E é um dado muito importante para observarmos, né, o que está acontecendo lá, que esses dados estão menores, né? Que políticas públicas devem ser trabalhadas lá para que esses índices possam aumentar. Eu também vou estar disponibilizando para vocês esses gráficos do ENANI, que ele também tem de amamentação continuada, né, até 12 meses ou mais. E essas foram as referências. Eu vou estar disponibilizando o folder desse ano, né, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, e o artigo do ENANI. Aqui, se vocês quiserem consultar algo a mais, também podem entrar em contato, qualquer dúvida. E gostaria de agradecer. Muito obrigada a todos e todas. Qualquer dúvida, estou à disposição.